Tu és santo, santo, tu és digno, poderoso, maravilhoso. Grandioso és tu, Senhor, soberano. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, um Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Senhor, Meus pais cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado. Sempre adorado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim como prometeu, glória a ti, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Nada vencerá seu grande amor. Meu Deus. Meu Senhor. Oh, glória a Deus. Para sempre, para sempre. Exaltado, para sempre adorado. É digno, é santo. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. De verdade, majestade, honra e glória. Poder, aqui todo louvor e honra e adoração, Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus e Pai, bastante digno. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és santo. Oh, Rei, venceu. Nosso Jesus venceu. Venceu por nós. Aleluia. Glória a Deus. Poder venceu, Jesus venceu. Oh, poder perfeito. Aleluia. Venceu, venceu, venceu. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Deus e Pai. Obrigado, Senhor. Venceu. Oh, glória a ti, Senhor. Obrigado, Deus e Pai. Boa noite, amados. Boa noite, amada Igreja Fragata 3. Boa noite, você que está ouvindo. Boa noite, família. Boa noite, familiares. Boa noite, amigos de perto e de longe. Realmente nós podemos dizer
que é uma boa noite, uma noite de paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre nossas casas, sobre nossas vidas, porque nós hoje temos essa certeza de que Jesus ressuscitou. Mas naquele momento, naquele dia, naquela sexta-feira santa, eles não tinham essa certeza de que Jesus ressuscitaria. Nós temos essa certeza, por isso que nós cantamos aleluia, damos glória a Deus e entendemos o quanto Ele foi perfeito como um cordeiro que se entregou por nós. O Filho único de Deus e Pai que enviou à terra por mim e por você. Aquele que se fez perfeito no momento mais difícil da vida, se entregando na cruz, num exemplo de amor e perdão por cada um de nós. Convido você para estar abrindo a Bíblia lá em Isaías 53, capítulo 53, versículo 4. Nós vamos estar meditando sobre esse versículo para iniciarmos o nosso culto de hoje, o culto da Sexta-feira Santa. Por que Sexta-feira Santa? Porque Jesus Santo deu a sua vida nesse dia por nós, tornando esse dia como único e santo por cada um de nós. Então nós vemos que essa Sexta-feira Santa, ela é uma sexta-feira diferente, não há outra igual, que se fez um dia santo porque um santo, Filho de Deus único, deu a sua vida por nós. E também é uma sexta-feira em que a paz e o silêncio paira no ar, nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas casas de uma forma diferente, porque é um dia em que nós respeitamos de uma forma sobrenatural, esse sobrenatural que aconteceu nesse dia, para nossas vidas, para a nossa família. Então, Deus e Pai, nós te agradecemos nesse momento, cantamos aleluia, honra e glória e poder a Ti, Senhor, que tornou essa sexta-feira santa, a única que a gente chama de santa durante o ano, sabendo de que todos os dias a Tua presença são santos, são especiais, são maravilhosos, soberanos e sobrenaturais. Mas nessa sexta-feira santa, nós vamos entender a peregrinação de Jesus por mim e por você. O que Ele fez por nós numa sexta-feira santa e santificada por cada um dos seus filhos. Que foi através dele nós fomos adotados como filhos de Deus e Pai. Co-herdeiros e herdeiros através de Cristo Jesus. Lá em Isaías 53, versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, elevou sobre si. Ó Deus e Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agora como família. Nós usamos as mãos agora em família, Pai, em nome de Jesus. Chegando mais uma vez na Tua presença, Senhor, através desse culto, Deus. Nos unindo, embora distantes, unidos, no mesmo propósito, na mesma oração, na mesma presença Sua, ó Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, a Divina Trindade. Nós nos dirigimos a Ti, Senhor, unidos como família, de mãos dadas, nesse culto da Sexta-feira da Paixão. Dizendo a Ti, ó Deus Pai, que nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, por esse amor, pelo Seu Filho, que deu a Sua vida por nós. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Te damos glórias, Pai, em nome de Jesus Cristo e pelo poder de Jesus Cristo. Ó Deus e Pai, abençoa-nos nessa noite, abençoa nessa sexta-feira, a cada família que nos ouve, que escuta a Tua palavra, que a Tua palavra seja revelada e alcance os corações, Pai. Assim como também a Tua palavra e as nossas orações agora são para os médicos, os hospitais, os enfermeiros, agentes de saúde, todos os funcionários dos hospitais, Senhor, agentes de segurança, Senhor, autoridades sobre nossas vidas, sejam elas civis, militares, eclesiásticas e também as nossas autoridades espirituais, que sejam abençoadas, Pai. Nós sabemos, Pai, que nos rendendo a Ti, pedindo por eles, Pai, pedindo por nossas autoridades espirituais, nós reconhecemos e entendemos que Tu és a nossa autoridade maior sobre nossas vidas, aquele que um dia enviou Seu único Filho para que desse Sua vida por amor a nós, que deixou o Espírito Santo para que nós não estivéssemos só, mas sim um advogado, o consolador, aquele que nos conforta, aquele que nos dá sabedoria e nos dirige. Pai, em nome de Jesus, nesse dia especial, nós nos unimos como família. E todos os pedidos de orações, todas as orações que estão aqui na frente, Senhor,
Todos os pedidos de orações das famílias que estão aqui, Pai, na minha caderneta de oração, Senhor. Todos os pedidos de orações que estão lá no altar da igreja, Fragata 3, no livro de quarta-feira, Pai, ali há vidas que creem em Ti. Pai, obrigado, Senhor. Sonda agora as famílias, sonda os nossos corações. E vê e carrega esses pedidos, Pai, até Ti, sejam levados até a Ti, Pai, em nome de Jesus, para que nós recebemos a resposta. Porque Tu és um Deus justo e fiel. Aquele que responde todas as orações e não deixa nenhuma oração sem resposta. Por isso, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vemos, amados, que nessa sexta-feira santa, um dia santificado, quando nós meditamos inicialmente nessa passagem de Isaías 53, Isaías já nos falava do que aconteceria com Jesus. Então, Isaías relata na Bíblia em que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Então, ele tomou. Jesus pegou tudo isso. Ele tomou sobre si e levou. Então, Jesus, aqui ele toma duas atitudes por nós, diz Isaías, inicialmente pelo livro de Isaías. Ele tomou sobre si e levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Momentos em que hoje nós passamos refletindo muito sobre a família, principalmente, sobre esses momentos difíceis, sobre as saudades da família, sobre a convivência e refletindo muito sobre esse Deus e Pai, que um dia enviou Jesus, onde os livros seculares falam a mesma coisa que a Bíblia fala, em que Jesus foi crucificado, em que ele deu a sua vida por todo o mundo. Então, em todo o mundo, hoje nós comemoramos esse dia, o dia de Jesus, que diz a Bíblia, certamente. Então, foi realmente, ele levou, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e levou sobre si. Nesse dia, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que todas as dores, todas as enfermidades, tudo aquilo que pode estar em teu coração agora, te inquietando o teu coração, a tua alma, o teu espírito, creia que Jesus é o único que pode te ouvir e dizer e levar sobre ele, levar com ele. É aquele momento extremo em que nós nos encontramos, em que nós temos Jesus. Me socorre, Jesus me ouve. Jesus, eu estou te buscando a tua presença. Esse Jesus que nós vamos ver um pouco lá na passagem bíblica do livro de Lucas. Lucas 23 narra, então, a condenação de Jesus, a crucificação de Jesus, a sua ida até o Calvário. E nós vemos, amados, que refletindo um pouco sobre essa atitude da cruz, o que a cruz representa? Um símbolo de amor e de perdão para nós. E nós hoje cantamos aleluia com esse louvor, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou, mas aquele povo não sabia. Aquele povo não tinha certeza, naquela época eles não sabiam. Então hoje nós sabemos que a cruz está vazia, Jesus ressuscitou. Mas antes disso, Jesus passa desde a meia-noite de sexta-feira, desde a 0 hora dessa sexta-feira, naquela época, há mais de 2000 anos atrás, Jesus, então ele começa a ser julgado, ele começa a ser condenado, ele começa a ser fortemente injuriado. E ele começa a receber a condenação. E da meia-noite, nós vamos ver a história conta, e a Bíblia conta, mais ou menos até o amanhecer, até umas 6 horas da manhã, ele é julgado por 3 vezes. Ele vai a um julgamento, depois ele é levado a outro julgamento, então ele está na frente de Pilatos e na frente da multidão. Depois ele é levado a Herodes. Herodes devolve ele para Pilatos e ele é condenado. E a condenação que ele recebe, que todos os malfeitores recebiam naquela época, era morte de cruz. Mas Jesus sabia, porque tanto que antes disso, quando ele vai orar, ele sobe no monte Getsêmani e pede a Deus
mas contudo eu sei que eu preciso cumprir. Ele sabe que passar pela cruz. Então chega e ele é condenar a essa morte de cruz. Quando ele coloca um coroa de espinhos, ele é açoitado, trocam suas vestes, tiram as vestes que ele tem, colocam as vestes de realeza, tiram as vestes de realeza, colocam... Após essa queda da internet, nós seguimos. Jesus pega o madeiro e abaixo de açoites. Nós sabemos que a Bíblia cita que é um azorague, era um tipo de chicote com as pontas com osso, pedaços de osso, ferro. E com isso ele é açoitado, ele pega o seu madeiro e começa a caminhar em direção ao Monte Gólgota. Nós vemos que toda a multidão segue Jesus, toda a multidão continua injuriando a Jesus. E ele vai em silêncio e ele vai caindo, ele vai levantando e vai carregando aquele madeiro. Quando ele está carregando a sua cruz, e nela todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, vem chegando na cidade de Jerusalém o Simão Cirineu, que era da cidade de Cirene. E Simão vem chegando para a festa da Páscoa. Quando ele se depara com aquela cena, Jesus cansado, caído, meio caído ali no chão, prostrado, de dor, porque nós sabemos que Jesus era 100% humano e 100% divino. O que fez com que ele carregasse toda essa cruz, porque certamente ele tomou sobre nós, como divino Filho de Deus, todas as nossas dores e enfermidades, e carregando sobre o madeiro. Como humano, ele sentia dores e sofreu dores, os açoites, que nós não suportaríamos. E Simão Cirineu chega e se depara com aquela cena, e vai e ajuda Jesus a carregar. Aqui eu faço. Quando Cirineu começa a carregar a cruz para Jesus, teria necessidade, nós, humanamente pensando agora, ou analisando, não teria necessidade, porque Jesus era 100% humano e 100% divino, e o seu poder sobrenatural, a sua divindade, ele carregaria a cruz. Mas Jesus nos deixa um exemplo aqui. Depois do exemplo do silêncio, depois do exemplo de toda injúria, depois do exemplo de toda maltração que ele sofreu em silêncio, sabendo de que aí quando chega Simão Cirineu, começa a carregar a cruz, ajuda Jesus a carregar a cruz, nós aprendemos de que eu e você, por nossos irmãos, estejam sofrendo o que for, seja fome nesse momento, seja abandono, de não ligar, de não se falar, tantas situações de dores, pessoas hospitalizadas, alguns sofrendo dores de partidas, outros idosos nos asilos. Seja a dor que for, mesmo antes de tudo isso, e mesmo agora, perante essa situação em que nós vivemos, o que nós aprendemos aqui? Que eu e você, nós ajudamos a carregar a cruz dos nossos irmãos. Jesus, diz que carregaria a sua cruz por mim e por você. Mas ele nos deixa um exemplo de amor. E nesse exemplo de amor, ele sabe que eu e você, com uma palavra, com um gesto, com um abraço, com uma atitude, nós também amamos e perdoamos. E no amar e perdoar, como Jesus nos ensina através desse símbolo da cruz, que é um símbolo de amor e perdão, ele nos ensina a amar e perdoar. E quando nós amamos e perdoamos verdadeiramente, nós ajudamos a carregar aquele momento difícil de dor e de sofrimento dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos. E que para isso, Pai, nós sejamos realmente despertados nesses momentos difíceis. Tanto para dar o perdão e o amor, como para estarmos abertos para recebermos amor e perdão. Então, o amor e o perdão é um caminho de via dupla. Então, Jesus nos deixa esse exemplo através
dessa atitude de Simão Cireneu. Ele sabia disso, Deus Pai sabia disso. E Jesus, e tanto Jesus, e por isso que nem os soldados não impedem de carregar a cruz. Porque o poder de Deus era sobrenatural ali. Deus estava... Eles achavam que eles estavam comandando a situação, mas era Deus quem estava no comando da situação. Então Jesus chega no Monte Gólgota e às 9 horas da manhã acontece a crucificação. Uma situação triste, momentos em que às vezes a gente não tem nem coragem de pensar, de parar e às vezes assim, e analisar realmente o quanto é uma atitude realmente de amor por nós. Então Jesus chega no Monte Gólgota e é crucificado às 9 horas da manhã. Juntamente com Jesus foi crucificado 2 malfeitores. E nós vemos que Jesus ele foi crucificado no meio dos 2, mas ele foi crucificado como sendo e julgado e condenado como sendo um malfeitor. Mesmo que lá antes Pilatos disse que não tinha visto condenação nenhuma sobre ele. Enfim, Jesus é crucificado, os 2 malfeitores são crucificados às 9 horas da manhã. Das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, nós presenciamos um episódio na cruz. Jesus e os 2 malfeitores. Não adiantava os malfeitores falarem com os que estavam ali embaixo, com os que tinham condenado eles, os que tinham aceitado Jesus. Enfim, não tinha o que se fazer, não tinha resposta. Mas nós vemos ali que temos um justo, Jesus, perfeito, e no meio de 2 malfeitores. Um justo que foi feito injusto por mim e por você. Jesus, o justo, justificou os nossos pecados através da cruz. Por isso que ele é justo. Mas os 2 malfeitores começam a ter um diálogo entre eles. E nós lembramos que enquanto Jesus ia seguindo e a multidão estava injuriando Jesus, eles também falam para ele, tu disseste que em 3 dias tu derrubaria o templo, colocaria abaixo o templo, em 3 dias o colocaria novamente de pé, da mesma forma, ou reconstruiria. Jesus já tinha falado isso, e enquanto ele vai indo carregando a cruz, ele ouve isso, e quando ele está na cruz, ele ouve novamente. Se tu és filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Não eras tu que dizia que em 3 dias derrubaria o templo e reconstruiria em 3 dias? Então Jesus continua sendo injuriado. E os malfeitores ali do lado deles, também com palavrões, xingando a Jesus e falando para Jesus as mesmas coisas. E um deles diz assim, se tu és mesmo filho de Deus, desce daqui para baixo, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós. Mas ele questiona, ele diz, se tu és. A gente vê que naquele momento, naquele inteirinho ali, um deles reconhece Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. E diz para o outro, tu nem mesmo teme a Deus, para de falar o que você está dizendo. Tu não vês que ele é o Messias, que ele é o justo, que ele é o Filho de Deus, e ele vai falando com outras palavras, e ele vai e dizendo isso para ele. Não o reconheces? Tu nem mesmo teme a Deus. E aí ele se vira para Jesus e diz para Jesus, me leva, me perdoa, que quando entrares no teu reino, eu seja perdoado por ti, eu seja achado por ti. E Jesus diz para ele assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje estarás comigo no reino do meu Pai. Por que Jesus se refere dessa forma, no reino do meu Pai? Jesus era o rei, ele reconhece ali Jesus como rei. E nós vemos que esse malfeitor, os 2 tinham a mesma chance, a mesma oportunidade.
Assim como nós temos e tivemos, assim como toda a humanidade tem a mesma oportunidade de reconhecer a Jesus. Esse malfeitor, ele se arrepende. Ele se arrepende e se direciona para Jesus. E fala com Jesus como Messias, como Filho de Deus, pedindo perdão a Jesus. Nós vemos que Jesus, ele tem uma atitude que nos deixa um exemplo maravilhoso. Ali na cruz, ele diz para ele: ainda hoje estarás comigo no reino do meu Pai. Ainda hoje estará comigo no paraíso. O que ele quis dizer? Eu perdoo todos os teus pecados. Para mim tu não é malfeitor. Eu te perdoo. Jesus não começa a questionar. Jesus não começa, em nenhum momento, Jesus questiona a ninguém e nem questiona. Principalmente esse momento em que eu e você temos de reconhecer Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Aquele que carregou sobre o madeiro todos os nossos pecados. Então Jesus lembra disso. Esse malfeitor se arrepende, mas Jesus não diz para ele: como vou te perdoar depois que você fez isso, depois que você fez isso? Jesus não fica questionando e não impondo. Jesus simplesmente, com uma frase, transmite o perdão para aquele homem. Jesus sabia quem ele era? Sabia. Deus Pai sabia quem ele era? Sabia. Então nós vemos aqui nesse homem, lá na cruz, no momento derradeiro da sua vida, ele se arrepende. Nós vemos uma atitude de arrependimento, de vida, querendo uma vida nova e sabendo de que Jesus vinha pregando a vida e a vida eterna. E ele reconhece. Por isso que ele diz: quando entrarmos no reino do teu Pai. Então esse reino é nosso também. Esse reino pertence a nós, filhos de Deus. A nós que reconhecemos Jesus como único Senhor e Salvador. Então ele se arrepende, ele reconhece Jesus. E eu creio assim, amados, que ali é um momento em que o seu coração fica tão cheio de paz e de alegria, que se ele pudesse, ele abraçaria Jesus, ele se atiraria aos pés de Jesus. Mas era um momento em que ele estava crucificado, com seus braços, com pregos grossos como Jesus, e que nenhum podia ter uma atitude diferente. Mas ele reconhece Jesus, ele se arrepende. Então nós vemos, amados, assim, um exemplo de perdão, um exemplo de reconhecer quem é Jesus. Nós vivemos dias em que quando nós, antes de toda essa situação difícil, antes de toda essa situação em que nós estamos isolados, quantas vezes foi falado de Jesus? Quantas vezes nós dissemos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes nós falamos e não fomos ouvidos? Naquela multidão que seguia Jesus, muitos tinham ouvido falar, muitos tinham visto os milagres de Jesus. Por isso que Jesus diz que muito maior é a nossa fé de que não vemos os milagres, não vimos, não vivenciamos os milagres, não presenciamos os milagres e cremos em Jesus. Porque muitos que presenciaram, que vivenciaram os milagres, não creram naquela hora. Jesus foi levado para a cruz, abaixo de xingamento, de injúrias, cuspindo, esbravejando o seu nome. Então, antes de toda essa situação de isolamento, o nome de Jesus foi pregado a multidões, às nações. E muitas vezes ele não foi ouvido. Os ouvidos foram fechados para esse nome santo, que numa sexta-feira, tornou a Sexta-feira Santa, comemorada, respeitada, honrada, sobrenaturalmente pelo mundo inteiro. Por um homem santo, filho de Deus, que se fez homem e veio à terra e deixou registrado, tanto na Bíblia como nos livros históricos, a sua passagem pela terra, por mim e por você, para salvar o mundo. Porque Deus não criou nós aleatoriamente
e sem sentido nenhum. Não, Deus nos criou com um propósito. Dele nós viemos para um dia voltarmos para Ele. E nessa caminhada, Jesus diz: se o seu fardo é pesado, lança sobre mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então Jesus nos deixou isso, e isso Ele deixou naquele dia para aquele povo, para aquela multidão. Jerusalém viu isso. O povo viu. Jesus foi demonstrando que o jugo dele era suave, que seu peso era leve. O peso da cruz era leve. Então lancemos sobre ele todas as nossas inquietações nesses dias difíceis. Lancemos sobre Jesus todas as nossas tristezas, todo o nosso choro. Lancemos sobre Jesus a nossa oração, a nossa adoração, sabendo de que um dia, assim como aquele ladrão da cruz, nós também faremos parte do reino de Deus e Pai. Nós também estaremos com Jesus, porque Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, no reino do meu Pai. Então Jesus disse para ele isso, e Jesus diz isso para nós hoje. Essa palavra de hoje, a caminhada de Jesus da Sexta-feira Santa até a crucificação, Jesus nos deixa um exemplo. O maior exemplo que Ele deixou toda a caminhada, a peregrinação na terra. De amor e de perdão. De amor e de restauração através dele com Deus e Pai. Que nós guardemos essa mensagem de hoje, sabendo e crendo que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aquele que deu a sua vida por mim e por você. Lembrando de que os nossos pecados, Ele que nos perdoa, Ele que nos restaura, Ele que toma sobre si. Porque Jesus desceu da cruz, Jesus está vivo. Nós vamos orar agora e pedir a Deus e Pai para que nos prepare. Que domingo nós estaremos realizando a Santa Ceia. Você estará colocando na frente ou na mesa, ou na frente enfim, de onde você está assistindo ou vendo a mensagem da ceia, do culto de Santa Ceia, o pão e uma taça de vinho, um copo de vinho, de suco de uva, representando o sangue de Jesus, e o pão representando o corpo de Jesus. Porque o pão representa o corpo de Jesus que foi moído por nós, que levou sobre ele todas as nossas dores. O suco de uva, aquele que nos lavou, que nos purificou, o sangue de Jesus, derramado na cruz, por mim e por você. Ele deu o seu sangue por nós, a sua vida por nós. Então, nos preparando para a Santa Ceia de domingo. Estarei aqui, pela live, realizando a Santa Ceia, para a honra e glória de Deus Pai. Será uma ceia inesquecível, onde estaremos relembrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque a cruz está vazia. Então, Jesus está conosco, nós sabemos que Ele ressuscitou, e domingo nós estaremos comemorando, pela festa da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Então as mãos agora, inclina sua fronte, ou põe a mão no seu coração. Vamos ouvir o louvor e estaremos orando. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, Deus e Pai, pelo maior exemplo de perdão e de amor, Senhor. Nós te amamos e te adoramos, Senhor. Nós elevamos o nosso coração a Ti, ó Deus Pai, reconhecendo Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Oh, Jesus. Aleluia. Verdade, Senhor. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Nos purifica, Senhor. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Corremos para Ti hoje, Senhor. Se o Senhor Oh, Jesus. tocar meu coração, Meu Deus, sim, ó Senhor. totalmente teu.
Somos totalmente teus, Senhor. totalmente Totalmente teus, Senhor. se o Senhor Oh, Jesus. meus olhos Oh, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Queremos ver a tua face, Senhor. se o Senhor tocar meus lábios, eu serei Oh, Jesus. purificado. Purifica nossos lábios, Senhor. Nos purifica, Deus e Pai. Em nome de Jesus. Meus pés, Oh, Senhor. eles correrão. Nós corremos para Ti. Nós corremos para Ti, Senhor. Se o Senhor Traz o nosso socorro. meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei, É verdade. Jamais seremos o mesmo. eu jamais serei. Aquele homem da cruz não foi mais o mesmo. Seu coração foi purificado. Ele viu a face de Deus. Ele viu a face de Jesus. Ele correu para Jesus. Oh, coloca teu amor em nós, Senhor, nessa tarde, nessa noite. Verdade, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Verdade. Te conhecer é algo sobrenatural, maravilhoso, Jesus. Oh, toca-nos, Senhor. Nos abençoa, Jesus. E nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Pelo teu amor. Verdade, Senhor. Oh, Jesus. Verdade, ó Deus. Tu és lâmpada para nossos pés, a tua palavra, Senhor. Sonda-nos, sonda-nos, sonda-nos. Oh, Deus. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Santo teu nome, santo teu nome. Santo teu nome, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor. Jamais seremos o mesmo, jamais seremos o mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Porque realmente, ó Deus e Pai, a partir do momento em que nós tivemos o encontro contigo, Senhor Jesus, nós jamais voltaremos a ser como antes. E não permita, Senhor, porque nós queremos viver a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Nós queremos guardar em nossos corações a vida que o Senhor deu para nós, Pai, através de Jesus Cristo, uma nova vida, o único caminho, o verdadeiro caminho. Oh, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor nos abençoou, Senhor, o Senhor nos deu um novo caminho, o Senhor nos trouxe para perto, nos abençoa. Oh, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor olhou para a terra que o Senhor criou, um dia o Senhor olhou para as criaturas, os seres viventes, e o Senhor sabia que nós precisávamos de algo mais, e o Senhor enviou Jesus, seu único filho, e através dele o Senhor nos deu a ligação contigo, Senhor, a reestruturação desse caminho de volta para ti, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, e nos abençoa nessa sexta-feira santa, nesta sexta-feira santa, em que é santa, em que é única. Obrigado, Deus e Pai, em nome de Jesus. Continua abençoando os nossos olhos para que nós venhamos a ver a tua face, nossos lábios para que venhamos falar de amor e de perdão, os nossos passos para que continuem esse caminho que é seu, o único caminho, Jesus. E seguindo a tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para esse caminho que o Senhor nos deixou. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa a igreja, Fragata 3, abençoa o diaconato, abençoa o louvor, abençoa, Pai, toda a liderança, Pai, o CDL, abençoa, Deus e Pai,
os professores do cultinho infantil, Senhor. Abençoa, Pai, todos os obreiros, Senhor. São líderes separados por Ti. Abençoa todo o Teu corpo de Cristo que está lá, curado e lavado no Teu sangue, reestruturado através do sangue de Jesus, através do corpo de Jesus que foi moído por nós. Oh, nos prepara, Senhor, em nome de Jesus, para que na Santa Ceia de domingo, na ceia estaremos relembrando o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez, a última ceia, a ressurreição de Jesus. Oh Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Fica conosco, abençoa essa casa, essa família, abençoa todos que doaram alimento. Ontem nós estivemos lá orando, teve doação de alimentos, já distribuímos alimentos também. Que Deus venha a enviar, a multiplicar a provisão de todos que doaram alimentos, porque nós servimos a um Deus que é um Deus provedor. Que Deus te abençoe grandemente, a ti e a tua casa. Que em nome de Jesus nós continuamos sendo filhos de Deus, purificados, abençoados. Oh Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a ti e a tua casa. Que o poder de Deus, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Uma noite abençoada, em nome de Jesus. Nessa paz que excede todo entendimento humano, que veio através de Jesus Cristo a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.